Começa assim o livro do apóstolo Paulo à igreja de Romanos, ou dos Romanos, aos Romanos, a carta que ele escreve aos irmãos lá de Romanos, de Roma. É Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. E o versículo 6 diz: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vemos que este preâmbulo aqui da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele começa falando que ele é servo de Jesus Cristo, que ele foi chamado para ser apóstolo e foi separado para o evangelho de Deus, não somente para viver o evangelho, para viver as práticas do evangelho, mas ele foi separado para pregar o evangelho. Este evangelho e a pessoa de Jesus Cristo, no qual pregou esse evangelho, foi prometido pelos profetas, segundo aqui o versículo 2 que nós acabamos de ler. E os profetas nas Santas Escrituras falaram acerca do Filho de Deus que iria nascer, da descendência ou do descendente de Davi, segundo a carne, que nasceu realmente em Belém, da Judéia, conforme está escrito no livro de Mateus, no livro de Lucas. E deste descendente de Davi, segundo a carne, nós obtemos aí o evangelho, e ele diz aqui no versículo 4 que este descendente, Jesus, foi declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Ou seja, Jesus, ele recebeu o Espírito, ele veio em carne, porém o Espírito que estava no corpo de Jesus é o Espírito de santidade, de santificação, é o Espírito Santo, não é outro Espírito. Quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos lá em Pentecostes, podemos entender que é o mesmo Espírito de Jesus, já que Jesus foi levado ou elevado aos céus, diante de uma grande multidão de cerca de 500 irmãos que foram testemunhas deste fato. Muitos tentam desacreditar sobre essa parte da história do Novo Testamento e de muitas outras partes que falam sobre milagres e coisas que eventualmente a humanidade não está acostumada a presenciar, porque isso não é coisa que acontece todo dia. Foram coisas quase que únicas, vamos dizer, e que muitas coisas são únicas neste universo. Os milagres são únicos e muitas vezes nós, às vezes, até cremos que possa haver haver milagres, e realmente existem milagres hoje em dia, mas nós entendemos que certos milagres aconteceram uma única vez e nunca mais vão acontecer. Como, por exemplo, a vinda de Jesus como homem em carne, nunca mais vai acontecer. Ele só virá agora presencialmente a este mundo na ressurreição dos mortos, ou após a ressurreição dos mortos, para julgar. Ele vai vir com grande poder e glória
para retirar os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, conforme diz o Evangelho, o próprio Jesus narrando, né, as narrativas que foram feitas sobre Jesus, sobre as palavras de Jesus, no capítulo 24 e 25 de Mateus. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Deus, ele se importa com as pessoas, com este mundo, com os habitantes deste mundo, com cada um de nós, a ponto de ele ter enviado Jesus, o próprio Deus, o próprio Espírito do Pai Eterno, se humilhou e se tornou um homem que, para aqueles que o viram, parecia um homem comum, porém, era um homem que tinha toda a plenitude de Deus em si. Por isso, aconteceram milagres feitos por ele, realizados por seu intermédio. E também ele ensinou aos discípulos que pela fé poderiam realizar milagres. E muitos milagres foram feitos também pelos apóstolos, pelos discípulos de Jesus. E até hoje, alguns milagres acontecem. Então, meus amados, sabemos que após a ressurreição de Jesus, Jesus foi ressuscitado, posteriormente elevado aos céus, mas ele voltou em espírito para poder continuar entre a humanidade, fazendo a mesma obra de Jesus, que é de convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, para que o ser humano se volte para Deus. E foi por causa deste evangelho, por causa desse Jesus Cristo pregado pelo apóstolo Paulo, este Jesus Cristo que foi declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, é que o apóstolo Paulo recebeu a graça e o apostolado, ou seja, ele foi, primeiramente, recebeu a graça, o perdão dos seus pecados, o perdão de tudo aquilo que ele havia cometido anteriormente contra o povo de Deus e contra os princípios ou os propósitos de Deus. E agora ele recebe não só essa graça de Deus, mas ele recebe também uma motivação para ele poder estar ensinando este evangelho. Ele recebe o apostolado, que é justamente a missão de pregar o evangelho, de pregar o que ele viveu, de pregar a sua transformação de homem que pensava que era religioso, que por isso estava próximo de Deus, mas na verdade estava bem longe de Deus. Então ele recebeu essa graça e esse apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, ou seja, entre todos os povos, entre todas as nações, entre todas as nacionalidades, não somente aos judeus. Ele sempre enfatiza muito isso, né? Ele é o apóstolo dos gentios, ou seja, que foi levado para pregar às nações, a todas as nações, não somente aos judeus, porque muitas vezes os judeus imaginavam que eles só deveriam pregar para os judeus, mas não, eles deveriam pregar para as nações. Jesus deu essa ordem imediata para os apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, a todas as gentes, a pessoas de todas as nacionalidades. E hoje nós temos aqui no Brasil pessoas pregando o evangelho e falando da salvação de Deus, da salvação que Jesus Cristo oferece através do perdão dos pecados e também pela fé neste Senhor e Salvador.